Olá, pessoal. Vamos demonstrar agora para vocês o TropMask da versão 6 que nós estamos acabando de lançar aqui no grupo de pesquisa e iluminação. E vocês podem ver aqui na tela, nós temos um padrão muito similar a quem já é usuário do TropLux, com as suas funcionalidades, certo? A primeira coisa a se fazer sempre no programa é a entrada com a geometria do projeto, e no caso do TropMask, que é o programa que vai gerar máscara de sombra, a cidade é fundamental quando a gente quer fazer relação com a carta solar, certo? Então, vamos começar pela cidade, né? Clicar aqui em cidade, e ele vai aparecer, o programa apresenta uma janela com diversas cidades aqui que você pode já encontrar prontas aqui, as capitais do Brasil, e você pode inserir qualquer outra cidade, bastando para isso saber o nome, o melhor dizendo, a latitude, a longitude e o meridiano padrão. A estação meteorológica não é necessária nesse caso, mas ela está no padrão do Tropilux, que já usa essa estação para pegar outros dados para a coleta de informações para o processamento de iluminância, certo? Nós vamos deixar em Maceió, que já está no padrão, mas basta clicar se você quiser para qualquer outra cidade, basta clicar, tá? Já está em Maceió, ficamos em Maceió. Vamos então para a geometria do projeto. A gente, quando clica na opção de geometria do projeto, o programa abre uma janela que permite a você fazer uma série de coisas relativas a essa definição. Muitas das questões aqui a gente não vai nem se preocupar, porque para a máscara de sombra não é importante, mas essa é a mesma janela usada no Tropilux, certo? É um programa similar do Tropilux que nós temos de entrada. Então, a gente tem aqui um projeto, nesse caso, o projeto padrão 6 por 6 por 3 de altura de pé direito, né, um projeto sem nenhum água plano, teto plano. Ele já está com abertura padrão aqui, uma janela de 6 por 1, colocada em uma parede, que no caso é o plano 5 do Tropilux, aqui do TropMask também, que é o mesmo sistema, com outros padrões aqui já automáticos. Eu não vou mexer por enquanto em nada disso, para mostrar principalmente as questões das funcionalidades do programa. Então, eu vou criar essa sala padrão, ele vai criar os planos, em outro momento a gente conversa melhor sobre esses aspectos da entrada, tá? Então, ele criou esse ambiente aqui, e eu posso visualizá-lo de várias formas, depois você também vai poder ver isso, mas eu quero criar agora uma obstrução aqui na frente, ou, no caso, eu vou fazer um elemento de sombreamento, que é uma coisa mais comum que a gente precisa para fazer a máscara de sombra. Então, eu vou querer fazer uma marquise, o programa já permite para o sombreamento fazer de forma automática alguns tipos de sombreamento, mas você pode gerar planos à vontade em qualquer situação, certo? Sobre isso a gente explica em outro momento, mas agora vamos direto para a marquise. O programa pergunta qual é a janela, nós só temos uma janela aqui para usá-la, vai ser nessa janela. Ele já propõe uma marquise padrão, tá? Mas você vai poder fazer definição de comprimento, ângulo de corte, inclinação, espessura, jogar ela para um lado e para outro, você vai fazer isso à vontade em outro momento. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essa questão padrão, vamos criar a marquise, porque o nosso objetivo não é discutir hoje a entrada de dados, nós vamos querer mostrar como é que é feita a máscara de sombra e como é que ela é processada, ok? Então, nós geramos aqui essa sala, nós temos esse ambiente, a gente pode fazer uma série de coisas. Eu vou aqui só mostrar que você pode ter vista, né, de vários lados. Aqui você pode girar, ou fazer várias modificações aqui com o elemento aqui da marquise, do projeto. Você pode aumentar, girar, fazer uma série de coisas, fazer, digamos, vamos ter outras vistas, certo, dos elementos, tá? Então, com isso, nós estamos com o projeto pronto para ser processado. Então, vamos agora de novo para a janela principal do programa. Eu vou deixar isso aqui quietinho aqui no canto e vou fazer a verificação do projeto. É uma coisa praticamente automática, mas eu gosto de fazer sempre, porque ele dá uma geral nos arquivos gerados. Uma sala básica, padrão, geralmente não dá problema, mas às vezes a gente gera, cria, apaga arquivos e o programa permite dar uma verificada nisso, certo? Então, vamos agora para a parte mais importante do programa, que é gerar o arquivo de máscara de sombra, tá? Então,
Quando eu clico aqui nessa opção, ele já vai me mostrar os projetos, que eu tenho, só tem um projeto, que eu só criei esse, então ele geraria aqui, ele com isso aqui me permite que eu gere máscara de sombra. E o interessante aqui é o seguinte, o programa permite gerar por 4 maneiras, por ponto, por plano, por malha e por janela. O que geralmente as pessoas fazem é por janela. Você faz a máscara de sombra da janela, é muito comum, desde os livros do O.J., do Koenigsberg, do professor Leonardo Bittencourt, vocês estão acostumados a fazer máscara de sombra por janela. E eu vou começar justamente por ela, que é a parte mais interessante. Então, veja, eu vou clicar aqui para processar por janela, e aí eu tenho a opção aqui de divisão do céu, para que a máscara seja mais ou menos reticulada. O método que a gente faz de cálculo da máscara de sombra, de processamento da máscara de sombra, ele se baseia justamente nessa divisão do céu. Quanto mais eu fizer a retícula, mais preciso, mais regular, mais contínua serão as curvas da máscara. Eu não vou fazer, como estou demonstrando, eu vou fazer uma opção aqui de 9.721 divisões, que é uma opção intermediária. A primeira é uma opção muito rápida e não é tão legal. A última é excelente, mas demora bastante. Então, essas opções são intermediárias, vocês, em cada computador de vocês, vão vendo o que é que vocês preferem. Eu vou escolher agora essa de 9.000 e vou processar, certo? Então, ele vai processar, para calcular a janela, o método que a gente propõe, ele vai calcular 2 pontos extremos na parte inferior da janela e vai fazer a interseção. Veja que já foi bem rápido, já está processado, nós já temos os dados e vamos partir agora, vamos voltar para o menu principal e vamos partir agora para a saída para desenhar a máscara de sombra. Então, eu clico aqui no desenho da máscara de sombra, ele mostra uma nova janela, essa janela é uma janela com muitos detalhes, eu vou fazer a parte mais simples dela, mas vai ter muita coisa para a gente conversar mais na frente. Então, a primeira coisa é, eu tenho 3 partes aqui, máscara de sombra, carta solar e transferidor. Eu vou fazer primeiro a máscara. Então, a primeira coisa a fazer é abrir o arquivo. Eu escolhi o processamento por janela, eu tenho que clicar aqui na opção janela, porque senão não vai ter o arquivo, ou eu pegaria um arquivo errado. Eu clico em abrir arquivo, ele vai me abrir as opções, só tem um, é tranquilo, vai ser rápido, ele já está me dizendo que foi no céu com essa quantidade, foi o projeto 1, no plano 1, que eu escolhi para processar, e ele vai agora gerar. Então, eu abri o arquivo, ele tem a opção de cor, que eu posso escolher qual a cor para a parte obstruída e para a parte desobstruída, e posso girar a máscara, etc. Eu vou desenhar do jeito que está aqui automaticamente. Então, veja bem, ele está gerando, e ele gerou uma máscara, como vocês podem ver, onde eu tenho a linha, que seria do plano da janela, aqui ela estaria mostrando a linha da marquise e os seus extremos, certo? Então, você tem uma marquise desenhada nessa janela. É uma janela bem larga, então a marquise, ela ficou com essa largura aqui bem saliente. Então, com isso, eu posso posteriormente fazer várias coisas. Eu posso girar, e eu posso fazer o que eu vou mostrar a vocês agora, botar uma carta solar. Eu vou fazer a parte simples, para mostrar a vocês só a linha dos limites dos solstícios, aqui no caso dos solstícios. Então, ele mostra aqui os limites para você ver, e pode, inclusive, preencher, se quiser. Ele também tem a opção de preencher, para você ver aonde é que pode ter sol nessa cidade que a gente que escolheu, que foi, no caso, Maceió, né? Então, a gente está processando aqui essa máscara, e a gente está vendo que pode entrar sol nesses momentos, certo? Então, se eu quiser saber as horas exatas, eu posso fazer a carta solar completa, e ele vai me dizer exatamente as horas. Então, eu estou vendo aqui que ele vai entrar entre 6 e 7 horas, no período do verão, aqui no começo do verão, e no final do dia do verão. Então, são horários, assim, relativamente insignificantes, de forma que essa máscara, com essa orientação sul, ela é uma situação que esse protetor, ele já me deu uma proteção bem interessante, não é verdade? Ele só deixou aqui uma raspinha no nascer e no pôr do sol, nos horários do começo e do fim do dia, certo? Esse é um exemplo. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, um protetor misto, eu poderia desenhar aqui um protetor vertical lateral de cada lado, além da marquise, para comer essa beirinha daqui e fazer com alguns ângulos. E para isso eu poderia usar o transferidor, mas falarei sobre isso em outro momento. Agora eu vou falar de uma outra opção, que é você mudar a orientação.
Então, você pode mudar a orientação tanto do desenho quanto da máscara. Então, por exemplo, eu quero mudar como da carta. Então, eu quero mudar a carta solar, o azimuth dela, ela está aqui, o norte aqui para cima. Então, o azimuth do eixo X é 0, como o norte está aqui em cima. Se eu quiser colocar o norte para o lado de cá, eu vou botar o meu azimuth de 90 graus, ele vai puxar a minha carta, o norte veio para cá, e aí aqui ficou a orientação oeste. A janela ficou na orientação oeste, mostrando que esse protetor consegue proteger até às 3 horas da tarde, mais ou menos, aqui variando um tiquinho, de acordo com a variação do ano. Mas em torno das 15 horas ele protege. Daí em diante entra sempre sol. Veja que se eu tivesse na orientação 270, ele estaria o oposto. Ele protegeria a partir das 9 da manhã em diante, né, que estaria na orientação leste, o Sol estaria dessa forma. Então, essa é uma funcionalidade que você pode girar, inclusive, em qualquer grau. Ele botou aqui 270, mas podia ser 347, você teria uma situação aí, né, para um lado, para outro, como você quiser, certo? A outra coisa interessante é o transferidor. Você pode exibir o transferidor e pode ver os ângulos que cada elemento desse tem, com relação ao sol que você queira e tal, e gerar a necessidade que você possa vir a ter de proteção solar. Eu já fiz o desenho de uma forma que a máscara que a gente propôs, por sorte, né, claro que não foi sorte, ela já tinha um tamanho mais ou menos interessante, ela já deu uma obstrução muito boa, mas você poderia querer mais obstrução, você poderia estar numa situação onde precisasse mais, então você iria procurar que ângulo a mais você precisaria. Então, por exemplo, vamos supor, vamos voltar aqui para o eixo 90, desenhar aqui, e você, vamos supor que em vez de querer proteger as 15, eu quisesse proteger até as 16. Então, eu poderia ter aqui um ângulo vertical frontal maior, e a partir desse ângulo vertical frontal maior, eu calcular uma nova marquise. Ou o contrário, eu quisesse menos, e eu projetaria. Como é que eu faço? Eu clico aqui no transferidor, e peço para adicionar um ângulo vertical frontal. Ele já sugeriu aqui um de 45, eu vou botar um ângulo, vamos botar aqui de 60 para ver até onde ele vai, só para a gente ver o desenho dele. Então, eu botei em 60, cadê ele? Ele está aqui. Veja, o de 60 não foi, passou, né? Então, eu tenho que baixar, porque o ângulo começa aqui do 0, 60 já foi muito. Então, eu vou colocar agora um ângulo, vamos botar aqui de 45. Vou adicionar o de 45 e vou desenhar. O de 45 ele já mudou aqui de cor e botou um ângulo de 45 que foi exatamente no ângulo que eu tinha lá o meu protetor, que era de um ângulo ele tinha 1 metro por 1 metro, era 45 que ia dar, a gente já sabia disso, né? Então, veja que o de 45 foi exatamente aqui. Se eu quisesse passar para cá, ele teria que ser menor que 45, então, vamos adicionar um, que, por exemplo, seria 35 graus. O que vai acontecer? Eu marquei errado aqui, vamos voltar, 35, adicionar. Aí, vou mandar desenhar o de 35, e ele, cadê o de 35? Olha ele aqui, passou topando aqui nesse canto no 16, mas do lado de cá não deu tanto. Então, provavelmente, vai depender do meu projeto, eu posso querer, inclusive, mais do que isso. Veja que aqui ele continua desenhando os outros ângulos, né? Eu posso apagar, se eu quiser, os ângulos que eu já fiz antes. Esse de 60, por exemplo, eu posso apagar, que na hora que eu for desenhar, eu também tiro o de 35 a mesma coisa. E eu posso colocar um de 30 e adicionar. Agora, quando eu desenhar, vai sair apenas o de 30. Veja que ficou aqui o de 30 que passa no meio. Veja que ele aqui já passou um pouquinho aqui, ali já ficou um ângulo maior, né? Então, aí, se eu quisesse fazer isso, eu teria um protetor bem maior, eu iria ter que calcular esse ângulo depois para ver o tamanho da minha marquise, certo? Mas aí eu já teria o ângulo combinando com a minha carta solar e o desenho que eu tenho, certo? Isso também pode ser feito para o ângulo vertical lateral, para o ângulo horizontal, você pode usar a malha de transferidor aqui para visualizar os ângulos e auxiliar você, como está aqui, você pode auxiliar para verificar que ângulo seria, em vez de eu ficar chutando como eu fiz, eu poderia ter olhado aqui a máscara e ter contado aqui quantos graus, seria 5 graus a cada traço desse, e eu viria o ângulo mais perfeito aqui, certo? Então, pessoal, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais limpo o desenho, vamos ver aqui. E é assim que a gente consegue fazer o uso do Trop Mask,
certo? Daqui a pouco eu vou, em outro momento, em outros vídeos, mostrar para vocês, vocês vão ter acesso às funcionalidades uma por uma, com mais detalhes, como o tipo de projeção, como é que eu movo, etc. Ok? Então, por agora, a gente fica por aqui.